Está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. Bom, tá começando mais um Curta Racional. E essa semana tem eu, Matheus Lima Mota. E eu sou Ellen Tyson. E a gente quer compartilhar com vocês uma história que aconteceu aqui com a gente há poucos dias. Bom, a história é o seguinte. Nós fomos fazer uma pipoca e quando terminou de estourar as pipocas, acabou queimando algumas no fundo. Nisso a gente nós separamos, tiramos, colocamos em um outro recipiente e ficaram algumas na panela. E o meu digníssimo esposo viu as pipocas e falou assim: vou experimentar. Mas a pipoca tava com a aparência que tava queimada, mas ele quis experimentar. E nisso ele pegou e comeu. E ele ainda, a princípio, ele falou assim: não está tão ruim, porque ele começou a comer e o gosto não estava ruim. Aparentemente estava como qualquer outra pipoca, boa. Só que conforme ele foi mastigando, ele começou a sentir o gosto amargo na boca dele. E ele virou pra mim e disse: não dá pra gente comer, pode jogar fora. E eu mesmo peguei a panela, o restinho que tinha, eu mesmo joguei fora, porque eu não queria nem que ela experimentasse. Eu constatei que estava queimado, constatei que estava com um gosto muito amargo, de queimado. E dessa história, de tudo isso que aconteceu, fez a gente pensar no pecado. Pois é, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: e evitem todo tipo de mal. Então assim, eu vi um mal, porque tinha uma parte preta na pipoca, mas era pequena, a grande parte da pipoca estava branca, estava bonita. E aí eu peguei e comi. Porque, bom, não vou desperdiçar a pipoca, não vou desperdiçar ali alguns grãos de pipoca que eu gosto. Mas no começo eu tava sentindo o sabor da parte branca, mas no final comecei a sentir o sabor da parte preta, que é amargo. Da mesma forma acontece muitas das vezes com o pecado. A gente sabe que está errado, a gente sabe que aquilo é mal. Alguma coisa dentro de nós acusa. Muitas das vezes o próprio Espírito Santo aponta, ou até algumas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, ou até por saber da situação que a gente está planejando, ou até já está experimentando o pecado, avisam a gente: não, isso aí é mal. Mas a gente, não é tanto assim, só tá um pedacinho errado, a outra parte está boa. Só tá um pedacinho queimado, é só um pedacinho preto, só tá um pedacinho mal. A outra parte é boa, tá branca, tá gostosa, tá normal, uma pipoca normal, ou uma atitude, um pensamento, ou uma ação, um jeito de viver, algo normal. Mas não, aquela parte ruim é uma aparência de mal, e todo o resto tá errado, todo o resto é pecado. E assim, a princípio vai ser bom, realmente vai ser bom, algumas coisas vai ser bom, só que depois o gosto amargo vai aparecer. E quais as consequências que isso vai ter pra gente? Pois é, quantas pessoas hoje a gente está conversando sobre esse assunto, porque assim, aconteceu esse fato no mesmo momento que eu constatei, joguei a pipoca fora. Quando já voltei, da perto do Suelen, ela já linkou uma coisa a outra, pegou: não, isso daí que aconteceu é a mesma coisa com o pecado. E a gente começou a conversar, e depois a gente conversou ainda mais sobre o assunto. Muitas das vezes as pessoas, principalmente jovens que ainda não experimentaram algumas coisas na vida, vão pegar e vão experimentar, vem lá um copo de cerveja ou alguma outra bebida, e mesmo sabendo que isso pode ser mal, vai experimentar. Porque tem a curiosidade, eu quero saber como é, porque meu amigo faz, então eu quero ter essa experiência. Ou cigarro, mesmo sabendo que pode se tornar um vício, e o tabagismo gera o vício, e mesmo sabendo que aquilo pode causar vários males, até porque a propaganda reforça que aquilo pode trazer mal, fazer mal à saúde, vai experimentar. Porque, mas tem uma coisa ruim, mas tem uma outra coisa que é boa. Muita gente fala que é bom, então... Ou a maconha,
ou qualquer uma outra droga, como cocaína, ou, sabe, qualquer outra coisa. Até a prostituição, né? A fornicação, alguns casos a pornografia, a masturbação, a mentira. Então, qualquer outro pecado. Muitas das vezes a pessoa pode olhar e falar: não tá tão ruim não é tão errado não. Mas é mal. Aquilo vai um momento, vai gerar um gosto amargo. E olha, eu vou ser sincero a vocês. Depois que eu mastiguei, quando eu já estava sentindo o gosto amargo, não tinha mais como voltar atrás. Eu não tinha como tirar aquele gosto amargo da boca, porque eu já tinha engolido. Ah, não, mas aí você pode comer alguma coisa ou outra depois, ou você pode escovar o dente. Sim. Isso a gente chama de arrependimento, conversão. Mas você não deixou de sentir o gosto amargo naquele momento. Por mais que depois você consiga aliviar com um doce, alguma coisa, mas naquela hora você sentiu o gosto amargo. Depois eu aliviei com a própria pipoca doce que a gente fez e a pipoca salgada. Aliviou, tirou, mas eu nunca vou poder dizer que eu não comi uma pipoca queimada. Eu não vou poder dizer que eu nunca senti o gosto de uma pipoca queimada, amarga na boca. É como se fosse um pecado. Eu consegui depois ter o arrependimento, né? A conversão, tirar o gosto amargo da boca. Apesar de já estar no meu estômago uma pipoca queimada. Depois, o meu corpo eliminou aquela pipoca queimada. Mas a minha história tem uma pipoca queimada. Na sua história pode ter um pecado. Mas você pode decidir a partir de agora não experimentar o mal. É fugir da aparência do mal. É evitar todo tipo de mal. Tudo aquilo que parece ser pecado. É você evitar. Se você tem a dúvida, não faça. Porque se fosse bom, você não teria dúvida. Sim. Quando você tem a dúvida, pode ter certeza que é o Espírito Santo te dizendo, não faça. Por mais que seja muito pequeno, se tem dúvida, não faz. Ou procura conversar com alguém antes, saber se realmente aquilo vai ser prejudicial ou não. Então, é isso daí. Evitem a pipoca queimada. Evitem toda a aparência do mal. Até o próximo podcast. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.